Pastor Claudio Gama, estamos aqui com mais uma pergunta, dessa vez de uma inscrita aqui do seu canal. O nome dela é Elizabeth Costa. Ela diz assim: ei pastor, a paz do Senhor, me chamo Elizabeth, estava no congresso de jovens que o senhor ministrou sobre Efésios 5,18. Ela diz: que palavra tremenda, estamos impactados até hoje. Que legal, né, meu pastor? A palavra ficou carimbada no coração dela e da igreja. Foi tremendo, né? tremendo. Lá em Una, Espírito Santo, uma igreja abençoadíssima, houve uma manifestação da glória de Deus muito grande, e eu apresentei, porque Efésios 5,18 diz que Paulo ordena, enchei-vos do Espírito, e eu desconstruí, não eu, mas pela palavra de Deus, a ideia que ser cheio do Espírito Santo é a pessoa só está falando língua estranha, profetizando com fenômenos dos dons espirituais. Aí eu mostrei a qualidade de vida do que realmente é ser cheio do Espírito Santo. Houve uma comoção muito grande, salvação de alma, quebrantamento, e interessante que ela afirma aí que a palavra está viva neles até hoje. Verdade, que bênção, que bênção. Aí ela aproveita e faz a seguinte pergunta: a palavra diz que blasfemar contra o Espírito Santo é pecado. Ela quer saber o que seria isso. Me explique melhor. Grande abraço, foi um prazer conhecer o Senhor, que Deus o abençoe. Pois bem, isso aí também é outra pergunta bem polêmica e baseado na doutrina pentecostal, onde desenvolve a doutrina do Espírito Santo, que eu vou responder para ela. Pois bem, Elizabeth, que bom receber a sua pergunta e saber que a palavra de Deus está produzindo milagres em teu coração. Essa pergunta que você fez é uma pergunta muito ousada e é um questionamento de muita gente. Como que uma pessoa pode blasfemar contra o Espírito Santo? À luz da Bíblia Sagrada, eu vou lhe pontuar com duas respostas. Primeiro, uma pessoa pode blasfemar contra o Espírito Santo quando ela atribui a Satanás todas as obras realizadas por Jesus Cristo por meio da ação operacional do bendito Espírito Santo. Então, o que é isto na prática? Está acontecendo uma ação sobrenatural, um milagre, uma manifestação de Deus, uma manifestação da glória de Deus, e a pessoa atribui aquilo a Satanás. Isto é uma blasfêmia contra o Espírito Santo. Outra blasfêmia contra o Espírito Santo é quando você ofende de forma plena e consciente a santidade, a pessoa do Espírito Santo. E quando você chega a esse nível, e vale pontuar para você, que isso não acontece do dia para o outro. Isso é um processo, e um processo acumulativo, que vai começando com uma tristeza ao Espírito Santo, entristecendo o Espírito Santo, resistindo ao Espírito Santo, desobedecendo o Espírito Santo, magoando o Espírito Santo, ofendendo o Espírito Santo, se rebelando contra o Espírito Santo. Aí é o mais grave. Você sabia que, à luz da Bíblia, nós só fomos ensinados que o Espírito Santo é o nosso amigo. Mas existe um texto na Bíblia, lá em Isaías, que mostra que as ofensas que cometemos, as desobediências, toda a ação nossa em oposição ao Espírito Santo, o Espírito Santo ele muda de posição. Ao invés de ele se relacionar conosco como amigo, ele passa a ser o nosso inimigo. Eu vou procurar esse texto aqui na Bíblia, enquanto eu vou falando com você, para pensar que isso não está na minha cabeça. Se eu não estou equivocado em que eu estou falando com você, isso que eu estou pontuando para você está no livro do profeta Isaías. Deixa eu procurar aqui para ser
verás com você, aqui, ó, Isaías 63, versículo 10. Eles, porém, se rebelaram, se referindo ao povo de Deus, a Israel, e contristaram o seu Santo Espírito, o Espírito Santo, pelo que lhes tornou inimigo, e ele mesmo pelejou contra eles. Olha só, eles blasfemaram o povo de Deus, contristaram o Espírito Santo. Aí o que o Espírito Santo vai fazer? Se torna inimigo e passa a pelejar contra o povo de Deus. Olha aqui o processo de uma blasfêmia. Por quê? Porque chega Jesus e diz assim: quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo é o Espírito Santo. Se o Espírito Santo se torna inimigo, como que esta pessoa vai ser convencida para receber a bênção da salvação? Aí que está o grande perigo. Então, a blasfêmia do Espírito Santo, em resumo, é quando uma pessoa atribui a Satanás uma obra do Cristo, e quando esta pessoa ela comete algo que ofende tanto o Espírito Santo, que o Espírito Santo abandona, que o Espírito Santo se afasta dela. E à luz da Bíblia, várias pessoas passaram por essa experiência, dentre elas Saul, que o Espírito Santo saiu dele e entrou um espírito maligno. Isso é uma demonstração de um ato de blasfêmia contra o Espírito Santo. Então, é perigosíssimo, porque o Espírito Santo, a função dele é aplicar a obra da salvação no coração de cada um de nós. E quando a pessoa, ela rejeita, ela se opõe, ela diz não, ou ela ofende o Espírito Santo, aí ela está cometendo uma blasfêmia ao ponto da Bíblia dizer que para ela não existe mais possibilidade de salvação. Por quê? Porque quem convence, quem aplica é o Espírito Santo. Se ela rebelou-se contra ele, ofendeu, colocou ele para fora da vida dela, como que ela vai receber esse convencimento? É aí que entra a gravidade. Por isso que a Bíblia ensina que a gente deve viver em harmonia, em cultivo diário com o Espírito Santo, e aonde Paulo diz que nós não podemos entristecer o Espírito Santo, a qual fomos selados para o dia da redenção. E a Bíblia diz: andar em espírito, ou seja, em harmonia, em controle e em intimidade com o Espírito Santo. Nós não podemos abrir mão da presença do Espírito Santo, porque é o Espírito Santo que derrama o amor de Deus no nosso coração, é o que nos convence dos pecados, dos erros, que nos leva ao arrependimento. Então, quando você trabalha e você gera uma ofensa e que você vem banir o Espírito Santo da sua vida, você está cometendo uma blasfêmia. Com isto, você está se colocando num posicionamento onde o Espírito Santo não terá a habilidade e o exercício do ministério para te convencer ou convencer esta pessoa. Logo, como que ela vai viver o milagre, a bênção, a riqueza da salvação, se isto é via uma ação operacional de convencimento e de aplicabilidade do Espírito Santo no coração de uma pessoa? Então, por isso que a gente não pode desprezar o Espírito Santo, magoar o Espírito Santo, entristecer o Espírito Santo. A gente deve cultivar uma vida de intimidade, relacionamento, de comunhão com o Espírito Santo, para que as riquezas da salvação seja a cada dia irrigada, fortalecida e aprimorada na história da nossa vida. Obrigado por sua pergunta, Deus te abençoe
e eu espero que eu tenha esclarecido com eficácia a sua dúvida. Fique com Deus. Tá certo, Daniel?